Acho que todos aqui já conhecem essa história, né? Aqui foi um momento onde Jesus, foi exatamente quando ele morreu e quando ele ressuscitou. Mas houve ali um período, um momento, que eu queria que você focasse comigo nesse período, a qual nós vamos tratar aqui, onde Deus começou então a trazer algumas coisas no meu coração. Bom, a história, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, colocaram ele ali, né, num túmulo, e a Bíblia fala que Maria Madalena, quase amanhecendo, um pouquinho de noite, ela foi lá no túmulo de Jesus, e a Bíblia diz que quando ela chegou ali no túmulo, a porta do túmulo tinha sido retirada, aberta, e Maria assustou porque quando ela entrou, ela não viu o corpo de Jesus. E aí, a Bíblia é muito clara, né? Ela ficou um pouco nervosa e ela correu para contar aos discípulos que o corpo de Jesus não estava lá. Olha que interessante. Quando ela chega lá, quem que toma a iniciativa de para ir lá ver e conferir o corpo? Pedrão, nosso amigo Pedro, vai lá. E engraçado que a Bíblia, existe alguns detalhes, né? A Bíblia diz que um outro discípulo, que ela não diz o nome, foi junto com Pedro, mas eles dois correram e Pedro não aguentou acompanhar o cara, e o cara chegou lá primeiro. Só que tem um ponto importante aí, eles chegaram lá, então eu entendo que provavelmente aquele cara ou tinha muito mais preparo físico que Pedro, ou ele era mais novo do que Pedro. Só que ele chegou, e a Bíblia diz que ele inclinou e viu que as ataduras, os panos estavam, mas ele não entrou. E ele esperou Pedro chegou, entrou. E aí quando Pedro chegou, mesmo chegando depois, Pedro entrou, conferiu, e aí a Bíblia diz que ele entrou lá e constatou também. Queria abrir um parênteses em falar para você que, irmãos, quem é autoridade é autoridade. Nunca queira passar por cima de autoridade, porque isso é um problema. Desobedecer a autoridade traz desonra, e isso é muito ruim. Então, eu poderia até preparar uma mensagem sobre a vida desse cara, sobre submissão. Mas aqui eu só queria abrir um parênteses, que eu achei extraordinária essa atitude dele. Então eles voltaram assustados para dar notícia que o corpo de Jesus não estava lá mais. E eu imagino que Pedro deve ter falado com ele assim, ó, segura sua onda agora, não precisa de correr não. Nós vamos chegar lá e dar notícia, mas vamos com calma. Mas eles foram, e chegando lá a Bíblia diz que Maria Madalena ficou lá chorando porque não havia achado o corpo do mestre. Só que a Bíblia diz que apareceu ali no túmulo, aonde, né, na cabeça e aos pés, 2 anjos. E eles conversaram ali com Maria, e eles falaram, e automaticamente depois apareceu Jesus. Só que quando Jesus apareceu, a Bíblia diz que Maria não reconheceu, Maria achou que era um jardineiro, tinha aparecido lá. Olha que legal. E Jesus, né, com toda a educação, fala assim, mulher, por que está chorando? Naquela época, dirigir-se a uma mulher dessa forma, era uma forma de respeito. É como se fosse nos dias de hoje, você fala assim, senhora, ou madame, por que choras? Então ele chegou com toda a educação, e ela pegou e falou, só que ela não tinha reconhecido. E aí Jesus, ele chama Maria, ele exclama o nome de Maria deixa-me ver aqui a língua que eu esqueci, pelo aramaico, e ele diz assim, Maria. E aí ela se lembrou de quem era ele, conseguiu reconhecer, ela detectou pela voz e pela forma que ele a chamou. Eu sei que nesse momento, talvez o Espírito Santo já deve estar falando algo ao seu coração, mas não é ainda aí que eu quero chegar. Então Maria volta, né, os discípulos, e aí nós chegamos nesse ponto que nós lemos, que quando eles voltam para dar a notícia de que Jesus havia ressuscitado,
Eles criam na ressurreição de Jesus Cristo, mas não esperariam que seriam dessa forma. Então, quando eles chegam aqui, exatamente nesse ponto que nós lemos, e aí a Bíblia então diz que eles estavam ali trancados e com medo. Por quê? Porque os romanos então achavam que quem roubou o corpo de Jesus tinha sido os discípulos. Então eles estavam ainda com muito medo, eles acreditavam, e eles estavam com medo ainda, e a Bíblia diz que eles estavam ali trancados e apavorados com que as autoridades judaicas podiam fazer com eles ali alguma coisa. E aí, quem que aparece? De novo, Jesus aparece ali para os discípulos. Irmãos, e aí acontece algo tremendo. Ele aparece com toda a educação, com toda aquela glória, com todo o jeito de ser Jesus. Ele se apresenta novamente, eles reconhecem, ele mostra os sinais das mãos para eles. Só que houve algo que eu quero começar a minha mensagem por aqui. Veja comigo, até então, os discípulos, esses discípulos que se apavoraram e estavam ali com medo, eles sabiam que Jesus tinha autoridade. Eles não só sabiam, mas eles tiveram a oportunidade de participar e ver Jesus expulsando demônios, curando os enfermos, operando milagres, fazendo maravilhas e tantas outras coisas. Tantas outras coisas. Mas quando Jesus, olha que interessante, quando Jesus aparece ali, a pessoa de Jesus indiretamente declara e mostra para eles, para os discípulos, algo que eles não sabiam. E você vai me falar assim: o que é, pastor Marconi? Diga para mim. Me pergunte, o que é, pastor Marconi? Quem sabe aqui diz amém. Ninguém sabe? Olha que legal. Nós sabemos aqui que até então Jesus tinha poder sobre isso tudo que eu falei. Mas até então, eles não achavam que Jesus teria por si o poder sobre a morte. Então ali, eles constataram pessoalmente que Jesus, ele era eterno. Por quê? Porque ele morreu e ele ressuscitou. E eles comprovaram, olha, agora eles viram que Jesus tem poder sobre a morte, que a morte não podia parar a pessoa de Jesus Cristo, que ele era eterno. Então, eles começaram a partir dali a ter uma visão sobre a eternidade. Repita comigo: eternidade. E então nós começamos a ver aqui, no final de João, para o começo de Atos, que os discípulos tiveram uma postura, uma mudança de virada de chave. Porque até então, aqui no final de João, eles eram de uma forma, mas em Atos, eles estão com fé, com coragem. Eles sabem agora que Jesus, além de ser o Todo-Poderoso, além de dominar os demônios e curar os enfermos, mas ele também tinha o poder sobre a morte. E isso fez com que a atitude dos discípulos, começando ali no livro de Atos, fosse uma atitude totalmente diferenciada, uma atitude de unção, de poder, de atitude, de iniciativa, de graça, de unção. Foi algo diferente, e é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre eternidade. Você acredita na eternidade? Você tem medo de morrer? Poucos responderam que não. Mas não precisa de levantar a mão. Mas eu queria que você refletisse comigo. Porque eu não julgo quem tem medo de morrer. Mas Deus estava trazendo algo no meu coração, que às vezes nós falamos que amamos o Senhor, que nós temos fé no seu poder, na sua grandeza, mas nós temos medo de morrer. E aí nós usamos a nossa família como desculpa. Eu tenho medo de morrer porque como é que vai ficar meus filhos? Eu tenho medo de morrer porque como é que vai ficar meu marido? Será que ele vai casar com outra mulher? E se a minha mulher morrer? Será que eu vou casar? Será que se eu morrer, minha mulher vai casar com outro cara? Vai acabar de gastar meu dinheiro?
Será que vai tomar naquele copo lá que eu nunca tomei, que fica lá no armário? Isso vai fazer você usar a vasilha que você nunca usou em casa hoje, hein? Né? Neném não gosta que eu fale de morte, não. Mas é algo que é muito claro para a Bíblia. E nós vamos ver ao decorrer daqui algumas atitudes de Paulo. Mas você fala assim, pastor, mas quem é Paulo perto de nós? Quem é Paulo? Uma pessoa comum. Paulo também era cheio de falhas, irmãos. Quer ver uma falha de Paulo? Se você falar comigo assim, você fica com Paulo ou fica com Jesus? Paulo instruiu a você não se casar, e Jesus já falou o contrário, falou assim, vai, multiplique, case. Então entre Paulo e Jesus eu fico com Jesus, porque meu casamento é uma bênção, meus filhos são uma bênção. Então eu quero falar a diferença que a percepção da eternidade faz. Quando eu te perguntei, você tem medo da morte? Alguns não responderam, mas eu queria que você começasse a refletir, porque à medida da nossa fé, ela vai nos mostrar o quanto nós estamos próximos de Deus. A sua e a minha fé existe uma medida, e ela nos mostra a cada dia para nós mesmos o quanto nós estamos próximos de Deus, o quanto nós entendemos que a eternidade existe e que eu anseio isso todos os dias da minha vida. É lógico, né, irmãos? Existem aquelas piadinhas de crente. Existem umas piadinhas que eu gosto de piada ruim. O que me faz rir é piada ruim. Eu sou assim, né? Sarinha lá em casa é mestre com isso. Ela chega lá, pai, por que a plantinha não pode ir no hospital? Eu falei, meu Deus, lá vem mais uma. Eu não sei, eu tento imaginar, não sei. Porque lá o médico está de plantão. Assim, meu Deus. Eu não acredito. Aí quando foi hoje, a pastora Sâmia chegou, para ela também, eu estou lá escutando. Minha filha, e por que a baixinha não pode ir para o médico? Eu estou assim, meu Deus, não acredito que está essa unção aqui em casa. Aí a Sarinha, por quê? Porque ela tem medo de alta. Falei, Jesus, deixa eu ir lá estudar a Bíblia que eu vou. Mas aí, tem crente que faz aquela piadinha assim, quem quer ir para o céu? Aí todo mundo, amém, eu não quero ir não. E se Jesus não estiver lá, eu quero ir com Jesus. Tem uns negocinhos meio ruins assim no nosso meio também, né? Mas o fato é, será que nós entendemos de fato que a eternidade, ela não está ligada com o mundo que nós vivemos atualmente? Pastor, o que é isso? Mas eu vou aos cultos, eu frequento a igreja. O que isso tem a ver? Paulo diz assim em Filipenses 1, 20 e 21, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, para que o meu viver seja Cristo, e o morrer é lucro. Nós falamos amém com tanta propriedade, mas e quando nós transferimos para a nossa responsabilidade? Será que hoje o nosso morrer é lucro? O que eu vou lucrar se nesse momento Deus me levar? Será que a visão da eternidade ela está completa na minha pessoa? Será que o que eu faço hoje, independentemente se for função dentro da igreja, será que o que eu faço lá fora, eu consigo fazer pensando que, Senhor, existe algo muito mais importante do que isso que eu estou fazendo aqui? Irmãos, até dentro da igreja tem pessoas que vivem num corpo, mas não fazem parte de um corpo. Não significa que porque nós estamos dentro da igreja, que nós fazemos parte de um corpo. Às vezes tem pessoas aqui que está mais fria do que geladeira. Existem pessoas que desviam dentro da igreja. E aí, como é que está a visão da eternidade? A culpa é da igreja? Não, senhor. Estava conversando esses dias com o irmão Kleber, a gente está falando um pouco sobre a palavra, e a gente compartilhou e a gente chegou em algo em comum, que a palavra, ela não desvia ninguém, mas ela mostra de fato quem a pessoa é por dentro. A luz da palavra tem esse poder, é por isso que ela é luz, é por isso que ela é poderosa,
ela tem o poder de mostrar, enquanto eu estou falando aqui, eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo que está aqui nessa noite, ele está falando algo com a pastora Fátima, algo com a pastora Sam, com a pastora Clebiana, com o Dudu lá de trás, com o irmão ali da frente, porque ele é assim. Cada um está recebendo de uma forma, eu recebi de uma forma, mas uma coisa nós não podemos fugir, a eternidade nós não podemos abrir mão dela. Não faz sentido alegarmos amor a Cristo acima de tudo e não desejarmos nos encontrar com Ele. Ele colocou uma figura de noivo e noiva. Então imagine você e eu como a noiva de Cristo. Falamos que o amamos tanto, mas nós não o preservamos, nós não queremos estar com Ele, nós não estamos com Ele. Corpo, alma, espírito, aonde estamos? Então nós precisamos de andar com a visão da eternidade bem clara e bem firme dentro de nós. Muitas vezes nós investimos tempo e esforço nesse mundo passageiro. Isso não é errado, irmãos. Isso não é errado. Você querer descansar com a sua família. Eu particularmente falei com a minha esposa hoje, falei assim, não, estou doido para ir para um sítio, sabe, tomar um banho de cachoeira. A gente precisa. Eu não estou falando que isso é errado. Estou falando é que às vezes nós colocamos isso como base, como alicerce da nossa vida. E a Bíblia é muito clara sobre isso. A Bíblia diz que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. A Bíblia diz também que nós não devemos acumular tesouros na terra, aonde as traças e a ferrugem consomem com naturalidade, mas nós devemos acumular tesouros dos céus. O que seriam os tesouros dos céus para os dias de hoje? Você consegue representar Jesus no seu trabalho, na faculdade? Você consegue representar Jesus na igreja, dentro de casa? Ou você tem agido como um 007, um investigador? É uma pessoa que em casa é diferente, no trabalho, na escola. Eu tenho compartilhado de mensagens com a minha esposa, ela vê alguns colegas de trabalho, me mandam mensagem e é assim, algo impressionante, porque, irmãos, a Bíblia diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. A luz de Deus que brilha em você, ninguém pode esconder isso. Não brilha só se você não quiser. Então, aonde você está, as pessoas vão reconhecer algo diferente em você. Acostume-se com isso. Eu tenho um colega de trabalho que ele se apegou comigo de uma forma, ele tem 40 anos, mais velho do que eu. Mas ele manda mensagem e fala assim, cara, não afasta de mim não, pelo amor de Deus. Não afasta de mim não, porque assim, eu gosto demais de conversar com você. Quando você fala algo comigo, assim, eu tenho aquilo como uma orientação. E isso, irmãos, me dá até frio na barriga. Porque é muito sério. Nós temos uma responsabilidade. A Bíblia diz que a natureza aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Não é tempo mais de reclamar, não é tempo de murmurar, é tempo de fazer, é tempo de agir. Eu lembro de uma situação em Lucas, que eu esqueci o nome dele, mas era o marido de Isabel, é Zacarias, vocês lembram? Zacarias, a Bíblia diz que ele duvidou em seu coração que Isabel poderia estar grávida, porque ela era estéril. E é tão interessante, né, como Deus tem um prazer de usar pessoas estéreis para que frutifiquem. Isso Deus eu não sei como você veio parar aqui hoje, mas se você se acha estéril, sem recurso, se prepare, que você está do jeito que Deus quer. E Deus vai fazer algo poderoso na sua vida. Só que o que me chamou a atenção é que quando o anjo aparece para ele para falar,
A Bíblia diz que eles estavam ali no tabernáculo, as pessoas estavam esperando, ele era sacerdote, e o anjo vai e faz uma intimação para ele, traz uma palavra pesada para ele. E a Bíblia diz que o anjo fala assim para ele aqui: Deus mandou fazer um negócio com você. O anjo era mineiro, viu, irmãos? Deus mandou fazer um negócio com você. Ele era mineiro. E aí, o cara ficou assim, mas o quê? Ele falou assim: você vai ficar em silêncio até quando a promessa se cumprir, até tudo que Deus prometeu se cumprir. Irmãos, a Bíblia fala que, acho que está lá no capítulo 1, que o cara sai do tabernáculo, da tenda, sem voz. As pessoas já viram e falaram assim: ele teve uma visão. Só que ele fica sem fala, irmãos, até que Deus cumpra a promessa. Deus tirou a voz dele, sabe? Às vezes Deus pode tirar alguma coisa sua, até que a promessa se cumpra na sua vida. No caso dele foi a fala, porque ele poderia reclamar para a esposa, ele era um sacerdote, o cara tinha que dar exemplo. Talvez você chegou aqui hoje e falou assim: ah, Deus, o pastor está pregando, eu já perdi tanta coisa na vida. Eu posso falar isso também. Já perdi tanta vaga de emprego, já compartilhei com vocês aqui, vagas de multinacional que a empresa chegou para mim do nada: ah, foi cancelada a vaga, mas como eu passei na entrevista, passei no RH, passei em tudo. Mas é porque, irmãos, Deus sabe como é que faz. Não preocupa como é que Deus vai fazer, não. Preocupa que tenha certeza que Ele vai fazer. Então, às vezes, voltando, Deus pode te tirar alguma coisa de você para que você volte a ter uma visão da eternidade. Que você saia com essa mente do mundo, presa no mundo. Aí eu tenho que trabalhar para mim ganhar dinheiro. Tem, claro, isso é bom. Eu vou falar aqui mentira, que eu não quero ganhar dinheiro? Vou ser hipócrita aqui e falar que eu não quero trabalhar para me ganhar dinheiro? E eu quero trabalhar pouco ainda, tá? Pouco para ganhar muito dinheiro. Isso aí, alguns só que falou amém. Os outros devem querer trabalhar muito para ganhar às vezes pouco dinheiro, mas eu quero trabalhar pouquíssimo para mim ganhar muito dinheiro. Então, nós precisamos de sair da mentalidade de, sabe, de querer, mas achar que isso é errado. Não é o errado, irmãos, é colocar isso como prioridade. Quem aqui viu um vídeo do Rick Chester? A pastora Clebiana acho que viu, né? Compartilhou lá. Eu também compartilhei no meu Instagram. Quem aqui sabe quem é Rick Chester? Pouquíssimos. Depois pesquise, tá? É um cara que hoje é um dos maiores palestrantes aí aqui no Brasil, tem saído para fora do Brasil, né? Ele dá palestras sobre motivação, vendas. O cara vendia até pouco tempo, vendia água no Rio de Janeiro. Ele é carioca, né? O cara vendia água. E eu estou desmerecendo ele, não. Estou falando onde ele começou e onde ele está hoje. Apareceu um vídeo dele, você que não conhece ele, o vídeo é 1 minuto, quando você vê o vídeo dele, eu tenho certeza absoluta que você vai falar assim: não, eu tenho que ver qual igreja que é essa, e que pastor que é esse. Sabe por quê? Porque ele termina uma palestra dele, ele chama uma criança na frente, o menino deve ter aí, não sei, uns 10, não sei quantos anos, isso, tem 16 anos o menino. Ele chama o menino na frente: eu queria chamar um menino aqui, tá? O menino chega lá e fala assim: eu quero ajudar esse menino, porque esse menino falou que eu sou referência para ele. Olha para você ver, o homem não é crente não, tá? Falou assim: esse menino falou que eu sou referência para ele, então eu quero ajudá-lo. E o que eu vou fazer? Eu vou pôr na conta dos pais, vou dar para esse menino R$1.000, para ele começar alguma coisa, para ajudar ele a chegar onde eu cheguei. E ele vira e fala assim: alguém pode ajudar esse menino com R$50 aqui? Irmãos, o pessoal sai correndo das cadeiras, vai lá, parece que ele levou para simbolizar uma caixa de isopor. O pessoal corria lá na frente, jogava dinheiro. Ele saiu de lá com 25 mil em 8 minutos. Mas quem vê fala assim: nossa, essa igreja é top, a oferta deles é top. Mas não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a oferta, tem a ver com a eternidade, tem a ver com tesouros que, sabe, com princípios que não passam, que traça e ferrugem não consomem. E às vezes nós, como cristãos que somos e que nós nos denominamos,
falhamos em ajudar o próximo, com apenas um aperto de mão ou um abraço dentro da igreja. Mas por que não? Eu estou preocupado com a minha fazenda lá, eu estou preocupado com minha conta, que eu estou na Bolsa de Valores e eu preciso de ver como é que está a ação da Copasa, da Petrobras, porque eu preciso de, não, minha preocupação, cara, sabe? O homem não percebe que em sua busca por felicidade, tudo que seu corpo mais quer, o mata. Olha para você ver, quando nós estamos com foco nas coisas do mundo, tudo que nós mais queremos tem o poder de nos matar. O que é isso, pastor? É o sexo, é o dinheiro, é a fama, é o excesso de comida. Você sabe que o peixe morre pela boca, né, irmão? Eu estou numa luta lá em casa para fazer uma dieta. E é coisa séria, tá? Eu rompi meu ligamento do joelho esquerdo esses dias. Eu já tenho o ligamento rompido do direito, rompi o do joelho esquerdo. E eu falei com Deus, eu não posso aceitar isso. Eu não posso me limitar em não brincar com os meus filhos numa quadra, não correr com eles, não, sabe? Não aceito isso. O médico falou comigo, falou assim, meu filho, você tem que diminuir a comida aí, meu cara. Tem que fazer um exercício. E às vezes a gente quer pregar, mas a gente não sabe cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo. E às vezes a gente peca contra o corpo e não sabe. Então é muito sério. Isso também é visão da eternidade. E Agostinho, para quem já ouviu falar em Agostinho ou não conhece, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim: beber água salgada, tentando matar a sede, não mata, só dá mais sede. Então, quanto mais a gente se alimenta dessas coisas, a gente acha que isso vai ser bom, mas isso só está levando a gente para o buraco, para o fundo do poço. O que é a eternidade para você? Você consegue viver isso? Aonde você está, constante? Quando você levanta, quando você está em sua casa, você consegue viver isso diariamente? Eu queria terminar, eu já estou vendo alguns irmãos dormindo aqui. Eu não quero que você durma comigo falando. Mas um pastor chamado René Kivitz, ele é responsável por uma das maiores mensagens já pregadas, que é Homens dos quais o mundo não é digno. Alguém já ouviu falar nessa mensagem? Esse cara aqui, em 2009, em um congresso chamado Haggai, ele em sua ministração, ele trouxe uma história de um casal missionário. Eles ficaram 50 anos fazendo missões, fora da igreja local, em outros lugares, em outros países. E 50 anos a igreja resolveu jubilá-los, honrá-los, e eles voltaram. Pegaram o avião, voltaram para a terra natal, né, e voltaram para casa. A casa já estava bem velha, bem antiga. Então eles teriam que fazer uma reforma e tudo tal, mas eles no avião, ao retornarem para a terra natal, esse pastor disse que eles estavam assim muito empolgados, porque eles estavam imaginando como que a igreja iria recebê-los. Poxa vida, até eu, nós 50 anos fora fazendo missões, nossa, a igreja vai fazer uma festa, vai ser semanas de festa para nos honrar e tal. E eles chegaram, a primeira experiência deles, ninguém da igreja estava no aeroporto esperando eles. Ninguém. E eles pensavam assim, que isso, eles vão estar lá em casa, né, surpresa, eles vão fazer surpresa para nós, que isso, 50 anos de missões, chegaram em casa, não tinha ninguém na casa deles. Irmãos, aquilo irritou tanto o marido, o esposo, ele ficou com tanta raiva, que ele resolveu andar. Ele resolveu andar, fazer uma caminhada para esfriar a cabeça. E a mulher, a esposa, ficou ali, não reclamou em tempo algum, mas ficou muito pensativa. E a história diz que ela foi para a cozinha, e quando ele foi andar, ele virou para ela e falou assim, aqui, em tom de ironia, falou assim aqui,
ora para o seu Deus aí. E pergunta para ele o porquê disso. Por que ninguém recebeu nós? Depois de 50 anos de missão, pergunta para o seu Deus. Quem sabe ele te responde. Bateu a porta e foi andar. Ficou quase 2 horas andando, voltou. Mas a raiva ainda não tinha passado. E ele viu que quando ele chegou, a mulher dele estava lá na pia, em silêncio, cabeça baixa, picando uma verdurinha para fazer, para o almoço. E ele mais uma vez, com um tom de ironia, virou para ela e falou assim: seu Deus respondeu? E ela falou assim: respondeu, eu perguntei. Na hora o cara, puf, bambiou as pernas, porque ele não esperava aquilo. Sabe quando você debocha de uma pessoa, a pessoa tem uma atitude que você não espera, que você... Ela falou assim: eu perguntei. E ele respondeu. Então ele veio assustado. E é assim dentro de casa também, né, irmãos? Quando a gente acha que a gente está certo, a esposa fala com a gente de uma maneira diferente, assusta, né? A gente treme as pernas. Não é assim? Amém ou não amém? Os homens. De vez em quando é pedreira. Aí ele chegou para ela assim, assustado, e falou assim: mas o que Deus te falou? Ela virou e falou assim: ele falou que ainda a gente não chegou em casa. Alguém entendeu aqui? Nossa casa não é aqui, irmãos. Nossa casa é a eternidade. Fique de pé. A Bíblia diz que o homem tem seus planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, o meu incentivo é que você trace planos mesmo, metas, você sonhe alto, mas acima disso tudo, lembre-se que existe a eternidade e que chegará o dia do juízo, onde nós vamos ter que dar conta, e isso não é brincadeira. Eu quero passar aqui para a pastora Clebiana.